Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula número 6 e hoje nós vamos falar de um grupo de substância muito especial que são os lipídios. Vocês sabem a diferença entre gordura saturada e insaturada? É um dos conceitos que nós vamos ver na aula de hoje. Então vamos lá? Então, para que vocês lembrem, né, onde que eu posso encontrar esse grupo de substâncias, os lipídios? Então, nessa imagem que vocês estão olhando, né, eu tenho vários tipos de óleo, algumas oleogenógenas, né, que produzem alguns tipos de ácidos graxos, né, algum tipo de gordura, derivados do leite, o coco. Então, são alimentos que estão no nosso dia a dia, na qual nós podemos, né, adquirir esses ácidos graxos, esses lipídios, que são importantes, né, para o metabolismo do nosso corpo, nos dá energia para o nosso corpo, e são essas substâncias que nós vamos conhecer a partir de agora. Então vamos lembrar, né, os lipídios são polímeros, assim como as proteínas, né, assim como os polipeptídeos, né, o glicogênio. Então, o que são polímeros? Polímeros são moléculas orgânicas grandes formadas de moléculas menores. No caso dos lipídios, o seu monômero são os ácidos graxos, que você pode perceber aí, né? A característica de um ácido graxo é ele pertencer à função ácido carboxílico. Então, nessa imagem eu tenho o ácido graxo mais um glicerol, formando um triglicerídeo, substância que nós vamos falar logo mais. Quais são as funções dos lipídios? Assim como os carboidratos, né, nós já vimos, ela tem a função energética, mas tem uma diferença. Os carboidratos é a nossa fonte de energia primária, instantânea. Precisei, então eu vou quebrar glicogênio, vou usar a glicose, é minha fonte de energia principal, primária. E aquela que fica acumulada, né, são os lipídios, as gorduras, tá bom? Também funciona como isolante térmico e proteção contra choques mecânicos, né? Então, por exemplo, muita gordura acumulada no corpo, né? A gente tem uma proteção a mais do que pessoas que têm menos gorduras acumuladas no corpo. Classificação dos lipídios. Lembra que lipídios são polímeros, são moléculas grandes, né? E eu tenho ácidos graxos de cadeia saturada e eu vou ter ácidos graxos de cadeia insaturada. Os de saturadas são ligações simples, ou seja, entre os carbonos só temos ligação covalente simples. E as insaturadas, entre os carbonos, eu tenho ligação dupla, né? Então, as gorduras insaturadas são chamadas gordura do bem, que o organismo metaboliza mais facilmente do que as gorduras saturadas. E aí, né, na imagem tem alguns alimentos que nós devemos incluir em nossa alimentação, como abacate, peixe e algumas oleaginosas, né, algumas sementes, algumas castanhas. Que isso fornece, né, gordura insaturada, uma gordura do bem. Classificação dos lipídios, né? Então eu tenho os gliceróis ou glicerídeos, que são os óleos e gorduras. Os óleos são gorduras insaturadas e as gorduras são gorduras saturadas, né? Tem a diferença, lembra da ligação? Então, as gorduras insaturadas, né, eu tenho duplas ligações entre os carbonos, e as saturadas são aquelas que entre os carbonos são ligações simples. As ceras, a gente pode citar a cera, né, entre as abelhas, né? A cera também está presente nas folhas, né? Ele permeabiliza as folhas. Os fosfolipídios, que são presentes nas membranas celulares, faz parte da estrutura celular. E os esteroides, que é o colesterol e os hormônios sexuais. Os lipídios simples, né, que são as ceras, como eu falei, né, presente lá na colmeia das abelhas, são formadas por molécula de álcool de uma ou mais moléculas de ácidos graxos, tem ação hipermeabilizante, ou seja, protege, né, a superfície, e está presente no revestimento corporal de animais e plantas. Então, ela é uma proteção, por exemplo, contra a perda d'água, né? Então, você tem essa função das ceras. Nós temos aqui
a imagem, né, de uma membrana plasmática, e nessa membrana plasmática eu vou ter a presença do ácido graxo, mais o álcool e o fósforo. Então ele faz essa proteção, essa impermeabilização da estrutura celular, né? E é interessante aqui, né, que na estrutura celular, na membrana plasmática, lembra que eu tenho, uma das características dela é a passagem de substâncias, passagem de solvente na membrana celular. Então, como eu tenho os fosfolipídios fazendo parte dessa estrutura, ela vai contribuir com essa passagem de substâncias através da membrana, do meio intra ou extracelular. Bolha de sabão, né, formado por fosfolipídios. É interessante essa questão da bolha de sabão, né? Ela é formada por uma bicamada, onde eu tenho a cabeça polar e a parte mais longa polar. Nós já vimos isso, né? Que é as moléculas, parte da molécula hidrofílica e hidrofóbica. E é interessante a gente entender que na formação da bolha de sabão eu também vou ter lipídios. Esteroides são semelhantes à molécula do colesterol. Tem estrutura diferenciada dos demais lipídios. Os átomos de carbono têm 4 anéis carbônicos, né? Então são estruturas mais complexas. E hoje nós temos, faz parte do contexto das academias, né? O uso de esteroides neoanabolizantes para aumentar a massa muscular. É algo que tem trazido muita discussão sobre a contraindicação dessas substâncias, né? Porque algumas delas trazem prejuízos graves à estrutura muscular. Então, a função dos esteroides, né? Composição das membranas das células, naturalmente nós já temos isso na nossa estrutura celular e elas formam hormônios importantes para o metabolismo do nosso corpo. Colesterol é interessante, né? Quanto mais informação nós tivermos, não apenas academicamente, mas para a nossa saúde, o entendimento do colesterol, né? Que é um lipídio, ele é produzido no fígado ou, né, ingerido na nossa alimentação. Então, existem 2 tipos, o HDL e o LDL. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, principal transportador do colesterol. E o HDL é a lipoproteína de alta densidade, transporta fosfolipídios. Bom, o LDL é o colesterol, está presente em todos os tecidos, e o HDL capta excesso de colesterol no fígado. Nessa imagem aqui, nós temos a imagem de um vaso, né, de um vaso sanguíneo. O HDL, ele é entendido como o colesterol bom, né? Ele limpa as artérias, ele carrega, né, o colesterol, então ele tira esse excesso. E o LDL é o colesterol ruim, né, que quando ele está em excesso, ele vai se solidificando e vai entupindo vasos e veias e, consequentemente, pode trazer problemas cardíacos. O VLDL indica concentração de triglicerídeos no sangue, né? Então é um exame comum que nós fazemos, detectamos essa quantidade e a partir daí se faz o tratamento, né, para baixar a taxa de colesterol e dos triglicerídeos. Então, uma informação, né, o colesterol desejável, ele tem que estar acima de 190 miligramas dentro da corrente sanguínea, então uma atenção que nós devemos ter. Atenção à gordura trans, né? A indústria, ela produz essa gordura trans, né? Todos os produtos industrializados que contêm substâncias de natureza lipídicas, na sua maioria tem a gordura trans. Ela se dá quando o óleo líquido é transformado em gordura saturada, gorduras sólidas, né? Gerando por um baixo custo, maior crocância, sabor e prazo de validade maior nos produtos. Porém, o consumo exacerbado, né, desse tipo de produto industrializado e que contém esse tipo de gordura saturada vai trazer a médio e longo prazo problemas graves, né, para a saúde, como entupimento de vasos e veias. E aí, para a gente fechar essa aula com alguns conceitos, né, de lipídios, a diferença entre a gordura não saturada, a gordura saturada e a gordura trans. Não podemos esquecer.
Então, a gordura não saturada, elas são chamadas gorduras do bem, né? Onde é que eu encontro? Na azeite, né? O abacate. E elas são gorduras que são mais fáceis de ser metabolizadas pelo organismo. Já a gordura saturada, né? Elas são encontradas, na sua maioria, são gorduras de origem animal. E, naturalmente, nós devemos evitá-las, né? Por conta de ser chamada a gordura sólida, ou seja, na temperatura corpórea, à medida que ela vai se consumindo e não metabolizada, ela vai se acumular, ela vai enrijecer nos ossos, nos vasos e veias, né? E a gordura trans é aquela industrializada, né? Que nós devemos observar nos rótulos dos alimentos e evitar, porque, como eu falei antes, né, a gordura sólida é aquela que vai se solidificar e acumular nos vasos e veias. Então, pessoal, não esqueça, né, lipídios é um polímero formado por monômeros chamados ácidos graxos. Esses lipídios, eles podem ser classificados em simples e principalmente os fosfolipídios. Não esquecer do colesterol, a diferença do HDL e LDL. E, por fim, né, sabendo da natureza química das ligações, o que é uma gordura saturada, insaturada e a gordura trans, e o efeito do acúmulo dessas gorduras no organismo, tá bom? Na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre o metabolismo dos lipídios, né? Então, a nossa sequência de estudos, né, ela para sempre no metabolismo daquele grupo. E agora a gente vai ver um pouco sobre o metabolismo do lipídio dentro do nosso organismo, tá bom? Nos vemos lá.